E agora vamos falar desse julgamento, né? Dessa situação aí envolvendo Sport e Vasco, mas que existem outros clubes interessados. O Ituano, obviamente, que é o adversário do Vasco aí na luta pelo acesso, e o Bahia. Você fala, pô, mas o Bahia tá interessado nesse julgamento? Por quê? O Bahia não tem nada a ver com isso. Tem e tem muito a ver. Por que que tem a ver? Porque se na quinta-feira o Vasco ganha os pontos, o Vasco pula de 59 para 61, passa o Bahia na tabela. O Bahia hoje tem 59 pontos e está na frente do Vasco pelo saldo de gols ali de 2 gols a mais. O Vasco passando o Bahia, a briga fica do Bahia com o Ituano, parceiro. Porque se o Ituano ganha do Vasco no domingo, o Vasco já classificado para a Série A, o Bahia é obrigado a pelo menos empatar com o CRB fora de casa. Então realmente aí a situação tá complicada pro lado do Bahia. O Sport tá aí obviamente na briga porque aconteceu tudo lá no estádio deles, na Ilha do Retiro, e o Ituano não quer, né, que o Vasco ganhe os pontos, porque ganhando, né, do Vasco aí no domingo, passaria a gente na tabela. Então, muitos interessados, muito disse-me-disse, né? Ontem tivemos um auditor lá do tribunal, do STJD, do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, dando a opinião dele sobre esse assunto, né? Falando que se a regra, se a lei for cumprida, o Vasco irá ganhar os pontos. 80%, mais de 80% de advogados, juristas, especialistas no caso aí, né, em relação a toda essa questão da invasão de campo, todos eles confirmando que provavelmente sim, o Vasco irá ganhar os pontos na justiça, né? Deve ser ali, né, declarado vitorioso por WO, né? Ganhando o jogo por 3-0. Então agora é aguardar, né? Como eu já falei diversas vezes, já dei a minha opinião sobre esse assunto algumas vezes. Volto a repetir, queria muito que o Vasco não precisasse, queria que o Vasco não tivesse necessidade de ganhar esses pontos, né? Que a gente pudesse já ter se classificado dentro de campo, mas a gente não pode esquecer que leis, regras precisam ser cumpridas. O que aconteceu naquele dia foi uma arruaça, foi uma invasão de campo totalmente desnecessária por parte de alguns torcedores do Sport, agressão a uma mulher bombeiro, teve ali possíveis agressões a jogadores e membros da comissão técnica do Vasco, pedras que foram jogadas dentro de campo, jogadores do Sport tendo que segurar, né, um torcedor ali para não ir agredir os vascaínos. E digo mais, se o tribunal não punir o Sport com a perda dos pontos na quinta-feira, vai abrir um grande precedente, vai dar um exemplo para outras torcidas que é ok, que é normal você invadir campo e terminar jogos aí por falta de segurança, e pode no próprio domingo, partida entre Ituano e Vasco, ou a torcida do Vasco ou a torcida do Ituano invadir o campo para poder garantir um resultado ali que matematicamente coloque um dos dois times na primeira divisão. Então vamos ficar de olho, não tenha vergonha, se o Vasco ganhar os pontos, a culpa não é do Vasco que houve invasão de campo. Se um flamenguista, se um tricolor, se um botafoguense ou se qualquer outro torcedor de outro clube vier te sacanear, mostre pra ele que não foi o Vasco que invadiu o campo e não foi os advogados do Vasco que entraram na justiça para poder dar esses pontos pra gente. Foram os próprios procuradores lá do STJD que ingressaram com esse pedido, né? Ingressaram aí com essa situação de julgamento para que essa situação fosse resolvida o quanto antes. Então agora é aguardar. Acredito muito sim que o Vasco vai ser o beneficiado de tudo isso, que a gente vai voltar para a primeira divisão aí na quinta-feira já com esses pontos. E mais uma vez, deixar claro aqui no canal, não irei poupar pessoas de dentro do Vasco que fizeram o nosso futebol aí nos últimos anos. Para mim, faxina geral. Não tem aqui ficar Carlos Brasil, não tem que ficar Jorginho, não tem que ficar 95% desse atual elenco, tem que tirar todo mundo. Para mim, ficam ali 4, 5, no máximo 6 jogadores. Andrei Santos, Marlon Gomes, Figueiredo, Egnaldo e talvez ali Yuri Lara, né, como eu falei em alguns vídeos, talvez um ou outro ali que possa ser aproveitado, mas é isso, parceiro. Já deu dessa sacanagem, já deu dessas pessoas que não têm, bagagem, que não tem capacidade de fazer um futebol de alto nível, de colocar o Vasco na mais alta prateleira do futebol brasileiro. Então, recado pro Paulo Brax, recado pro Luiz Melo, recado pra rapaziada da 777, acabando o campeonato, quinta-feira, o Vasco conseguindo acesso. Aqui, ó, vamos passar o facão, vamos fazer essa faxina geral dentro desse futebol vascaíno, porque o torcedor não aguenta mais sofrer com times frouxos, com times covardes e com pessoas que não têm capacidade de gerir o futebol vascaíno aí para as próximas temporadas.